Agora que aprendemos a criar essas 4 paredes, vamos aprender a alterar a distância entre eles. Como funciona isso? No Revit, ele trabalha muito com cotas temporárias. O que significa isso? Se você clicar numa parede, ele vai aparecer a cota temporária dela. Fique bem claro o seguinte, se eu clicar nela, ele está pegando a minha medida interna, aonde que se eu dar um clique nesse pontinho, ele muda de posição, ok? Também eu posso pegar essa referência e referenciar um outro elemento. Se eu tivesse um outro objeto, uma coluna, uma outra parede, poderia reposicionar ele onde eu quiser, clicando nesse pontinho e colocando ele aonde eu quiser. Ok? Bom, seleciono a parede, vejo minha cota externa, digito minha cota de 10, por exemplo, eu quero que tenha 12 metros, 12 Enter, ele modificou para esse lado. Mas por que ele modificou desse lado e não alterou esse lado? Porque o elemento que está selecionado é essa parede. Ok, então se eu quero, por exemplo, pegar essa parede e falar que a parte externa dele seja de 8, passe para 12 ou 15, eu tenho que selecionar essa parede e é ela que eu vou movimentar para cima ou para baixo. Então eu posso pegar aqui e digitar, por exemplo, 15 metros. E aí eu posso redimensionar as paredes como eu achar melhor, ok? Então nesse caso, estou deixando ela com 15 metros. Mas por que aqui eu tive que mexer a cota de novo para fora e aqui não precisou fazer esse procedimento? Porque os objetos são diferentes. Estou mexendo com um objeto aqui, um outro objeto aqui. Por isso que ele se comporta a cota temporária um diferente do que o outro. Mas que fique claro o seguinte, se eu quero diminuir essa distância, eu venho e coloco a medida que eu quero, 10 metros, por exemplo. Ok? Então a cota temporária trabalha exatamente dessa maneira, onde você pode selecionar a parede, colocar as medidas que for conveniente. Tá? Nesse caso, para o nosso projeto, seria legal a gente trabalhar aqui com 14 metros e aqui ter a distância de 10 metros, por exemplo. Tá bom? Ou melhor, vamos fazer um pouquinho maior, vamos deixar isso aqui com 12 metros. Tá? Então nós criamos o primeiro ambiente de 12 metros, tá? Com ambiente de 14 metros. Vamos fazer essa primeira configuração da alteração dessa cota temporária. Se por acaso sua cota temporária estiver pegando um outro eixo diferente, podemos configurar ela, ok? Só configure a cota temporária se por acaso não estiver pegando um ponto que você desejar. Aonde que eu configuro a cota temporária? Eu posso vir aqui em gerenciamento, em Manager, aqui na opção Settings, e na opção Settings eu posso configurar a minha cota temporária, aonde que ele permite para mim, se eu quero pegar pela face do objeto, pela face do elemento acabado em osso, pelo centro da parede, pelo acabamento em osso, as portas pelas aberturas, pelo centro, enfim, as cotas temporárias eu posso mexer dessa maneira. Se por acaso eu quisesse usar uma cota, em vez de usar uma cota temporária, realmente quisesse puxar uma cota, né? Poderia também dar o mesmo efeito. Eu posso vir aqui em anotações, cota alinhada, eu posso clicar pelo eixo da parede ou pela face da parede, marcar esse ponto a esse ponto, clico aqui e aonde eu clicar nessa parede, posso alterar o valor de 14 também para 10. O efeito é o mesmo do que uma cota temporária, ok? Então, se você não se identificar com a cota temporária, eu posso vir em anotações, puxar a cota do ponto desejado e eu fazer as alterações que eu quiser, tá bom? Então, só para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor, eu quero trabalhar com a medida de 14 e eu quero trabalhar com a medida de 12, ok? Não quero que tenha essas cotas, não precisa ter essas cotas agora, que mais para frente nós vamos ter uma aula só sobre anotações, ok? Só quis ilustrar que é possível puxar uma cota e alterar os elementos selecionando a parede e digitando o valor da cota, tá?
Tome cuidado, é muito comum as pessoas quiserem clicar aqui e não conseguem alterar o valor. Eu preciso selecionar primeiro a parede e depois alterar o valor da distância entre eles. Ok? Então, não quero a cota, a medida que eu quero é 14 por 12. Ok? Então, vou encerrar meu vídeo deletando essas duas cotas e é onde eu parei nesse momento.